Queridos amigos, que alegria sempre para mim, uma emoção entrar na sua casa ou aonde você estiver com seu aparelho ligado pela nossa querida TV Mundo Maior. Agradecemos a sua audiência, agradecemos de coração você nos acompanhar todas as atividades que nós temos aqui pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, também os nossos programas pela TV A Caminho da Luz. Como é bom podermos ter você em nossa companhia. Programa esse apresentado por Sérgio Velar e por André Luiz Querini Vilar. E você sabe que o programa ABC do Espiritismo. André, antes de você cumprimentar o nosso querido telespectador, o que nós estaremos estudando hoje? O Livro dos Espíritos. Vamos ver algumas questões do livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 12, Poder Oculto, Talismã e Feiticeiros. E eu cumprimento carinhosamente os amigos da TV Mundo Maior, cumprimento todos que fazem parte desta instituição nobre que tem nos ajudado imensamente. Que o programa de hoje possa ter o amparo, a proteção dos bons espíritos e sermos fiéis aos ensinamentos deixados por Allan Kardec, trazendo-nos a compreensão, o entendimento a respeito do mundo espiritual. A primeira questão de hoje, 551. Lembrando que a tradução que usamos é do professor Herculano Pires e pode ocorrer que a sua tradução tenha uma palavra ou uma frase um pouco diferente, já que a obra de Kardec foi traduzida do francês para o português. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. É interessante, nós precisamos quebrar um pouco essa ideia do obsessor, não é? O movimento espírita se apegou a isso e de qualquer coisa diz assim, o obsessor fez com que eu fosse prejudicado. O nosso irmão evangélico diz assim, Satanás entrou na minha vida e fez um barulho. Os nossos irmãos católicos vêm com a história do diabo. Porque o diabo entrou na nossa vida e a minha casa virou uma bagunça. Então a pergunta é exatamente sobre isso. Um espírito pode me prejudicar? Despedido, não. Deus não permite. Se assim eu não quiser. Nós vamos entender aquela passagem de Jesus quando ele diz que Deus criou o homem simples e ignorante. A partir daí, nós vamos ver uma coisa interessante. Quem criou o diabo? Quem criou Satanás? Quem criou o demônio? Quem criou os obsessores? Foi Deus. Mas como assim? Deus criou o ser inteligente e deu a ele o livre-arbítrio. E a partir daí, cada um segue o caminho que julga correto. Mas com uma finalidade: não existe aquele que é demônio para toda a eternidade, aquele que é Satanás para toda a eternidade. Um dia nós nos despertaremos, porque nós também ontem já fomos seres diabólicos. E hoje estamos aqui, tentando compreender o Evangelho, tentando fazer o bem, tentando nos modificar. Então eu só permito que um obsessor haja tentando me prejudicar se eu abrir a minha condição de viciação. É por ali que eles vão me envolver, mas quem toma a última palavra sou sempre eu. Questão 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Resposta: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza.
Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então percebemos que a mediunidade, seja anímica ou pela intervenção dos espíritos, tem muitas pessoas. O Chico, por exemplo, tinha uma faculdade mediúnica que ele pediu para Emmanuel que pudesse suspendê-la porque estava trazendo muito prejuízo a ele. Então ele olhava para uma pessoa, o Chico tinha uma vidência extraordinária ao ponto dele não tirar carta de condução, ele não sabia o que era vivo e o que era morto, o que era encarnado e desencarnado, e ele, quando ele viu uma pessoa, era como se ele tivesse um raio-x, e ali ele viu o órgão da pessoa, e ele via quando estava adoentado, enfermo, e até mesmo pela evolução do problema, tinha uma ideia de quanto tempo mais de vida aquela pessoa teria. E aquilo estava causando a ele muito sofrimento, porque a medicina naquela época era precária, havia chegado o tempo da pessoa retornar ao mundo espiritual, ele não tinha o que fazer, ele não podia falar, ele não podia alertar, ele não estava nas mãos dele, e aquilo estava trazendo a ele muita angústia. Então ele pediu para não ter esta faculdade mediúnica. Agora, existem pessoas sim que têm compreensão de determinados fatos que a outra pessoa vai passar. André, mas a vida não é, ela não é um livro que estamos escrevendo todos os dias? Depende. Na minha jornada terrena tem alguns ciclos que eu vou passar. Pode ser que nessa vida eu tenha que passar pela cegueira, pela surdez, e já está escrito. E há pessoas que têm o poder mediúnico de captar o que a outra pessoa vai passar nesses pontos determinados ao longo da vida. Então é uma mediunidade, hoje é explicado, não é nada sobrenatural, miraculoso, hoje é perfeitamente compreendido essas situações que nos envolvem. Pena que muitas pessoas que têm grandes potenciais utilizam para ganhar dinheiro, para tirar vantagens, como aqui em Itapira nós tivemos um centro de materialização de uma médium que veio de fora, convidada a vir para cá, ganhava salário para estar aqui e que de repente, mediunidade mesmo, já não tinha mais nada. Era uma plateia da elite da cidade de Itapira, já não tinha mais voz, já não tinha mais fenômeno, já não tinha mais nada. Por quê? Porque comercializou a sua faculdade mediúnica. E no lugar dos bons espíritos, os espíritos zombeteiros passaram a auxiliá-la. Ocorre com mais frequência do que imaginamos. Questão seguinte, 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta: o de as tornar ridículas. Se são de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. É interessante, há pouco tempo ainda eu atendi uma moça no centro espírita exatamente com esse viés. Ela começou a ficar incorporada e o espírito começava a dizer a ela que tinha que fazer isso, fazer aquilo, criar fórmulas para ajudar as pessoas, né? É exatamente o que está nos falando a resposta dos espíritos a Allan Kardec. Os espíritos pedem para que nós tenhamos uma postura diante das fórmulas que eles vão nos passar? Não, isso é crendice, isso é bobagem. Os espíritos superiores não se apegam a isso. Quando eu estudo a obra de André Luiz, os 13 livros, eu vou ver, por exemplo, que o recurso que os espíritos têm é o passe. Passe longitudinal, passe usando os lobos frontais, o passe cruzado. E ali nós vamos vendo os tipos de passe, cada um com a sua metodologia de auxiliar a criatura dentro
do seu corpo físico, do seu perispírito, não é? Agora, aquela ideia da espada de São Jorge, daquela ideia do sal grosso, tem pessoas que mandam o outro tomar banho de sal grosso, não é? Depois só falta pedir para ligar a churrasqueira, falta mais nada, não é? Cada absurdo que a gente vê, que é uma coisa impressionante. O outro pede para comprar rosa, tomar banho com as pétalas de rosa. Olha, por que não pede para fazer uma prece? Por que não pede para fazer uma oração? Isso seria a coisa lógica daquilo que nós aprendemos com o Evangelho. Então tudo isso é bobajada, não vai resolver os nossos problemas se nós não mudarmos a nossa forma de pensamento. Por isso que no Espiritismo nós não temos o culto às imagens, nós não temos a ritualística, que se há muita tenda de Umbanda que coloca que é centro espírita, a mesa branca que assume que é centro espírita. Não, no centro espírita não há nenhuma roupa especial, não há nenhum trejeito que nós fazemos ao chegar no centro, na hora do passe, não há nenhum movimento, piroleta ou barulho que nós façamos. Não, é muito natural, até no próprio trabalho mediúnico, que é reservado para os médiuns, muito natural, sem qualquer crendice, sem qualquer frase ou algo que possa nos trazer esse tipo de problema que há pouco meu pai mencionou. Respeitamos todos os demais segmentos espiritualistas, mas uma casa séria, que segue o postulado de Allan Kardec, nós não temos a necessidade, porque sabemos que mediunidade é pensamento a pensamento, que a minha melhora estará na minha elevação do padrão vibratório e não dos usos dessas coisas que há pouco foram mencionadas. É interessante, eu gostaria de mencionar também, nesses poucos segundos que nos resta, que muitas pessoas podem dizer, olha Sérgio, eu vou no centro espírita e lá tem uma fotografia de Emmanuel, de André Luiz, de Chico Xavier, de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou mesmo de Maria Santíssima. Sim, os centros espíritas às vezes têm alguns quadros para nos fazer refletir aqueles que nós julgamos serem importantes, mas eles não são motivos de nós ficarmos reverenciando como santos. Não, nós trazemos eles como exemplo vivo de amor para a nossa experiência cotidiana. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Nós queríamos saudar a todos os nossos telespectadores e é um breve intervalo e já retornaremos. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Você sabe que hoje o programa está sendo apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. O programa ABC do Espiritismo tem como viés principal nós alternarmos semana, estudamos o Livro dos Espíritos e na outra semana o Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós estamos estudando hoje é o Livro dos Espíritos. É isso mesmo, né, André Luiz? Exatamente. Estamos vendo o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 12, O Poder Oculto, Talismã e Feiticeiros. Questão 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Então, um espírito sério, um espírito que procura no mundo maior continuar sua jornada evolutiva, ele não tem tempo para ritualística, ele não tem tempo para trabalhos, ele não tem tempo para fórmulas. É igual aqui. Imaginemos uma pessoa séria, de bom coração, séria, uma pessoa instruída,
uma pessoa do bem, se você chegar para ele e falar assim, vamos comigo ali na praia, vamos fazer um negócio, vamos aproveitar, você acha que ele vai? Você acha que ele vai ter tempo de deixar o seu estudo, o seu trabalho, chegar para Emmanuel, falar, ô Emmanuel, eu estou aqui com um pedacinho de madeira, vamos fazer um trem diferente aqui para trazer a fórmula da felicidade aqui para o casal? Vocês acham que Emmanuel, com aquela seriedade, com o compromisso que ele tinha junto de Chico Xavier, com todo respeito a quem acredita, teria tempo para isso? Interessante, eu me lembro que quando, nas primeiras comunicações do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que no início, pelas próprias dificuldades que eu tinha de perseguição aqui em Itapira, por alguns espíritas que diziam ser espíritas, houve um fato muito interessante que ele assinava o Dr. Marco Antônio. E as primeiras recomendações que ele disse foi exatamente isso: nós iremos trabalhar no campo do bem. Eu nunca vou sugerir trabalhos que não seja voltado para a prece, para o passe e para a orientação voltada para o bem. Então aquilo me chamou muito a atenção, que é exatamente o propósito dos espíritos bons. Questão 554. Aquele que com ou sem razão confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode por essa mesma confiança atrair um espírito? Por que então é o pensamento que age? O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Resposta: isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, se é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objeto mais material do que moral, qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então nós vemos aí, por exemplo, o talismã. Então tem pessoas que andam com um crucifixo, acreditando que Jesus ou um bom espírito vai estar do lado dele o tempo todo, porque ele está com aquele crucifixo. Como muitos dos nossos irmãos umbandistas, gostaria respeitosamente de fazer aqui uma citação, porque sempre vemos eles com os colares, onde as entidades dizem que eles estarão sempre protegidos, não é? Então essa resposta, ela vem quebrar um pouquinho aquelas ideias que nós temos, sem nos aprofundar naquele assunto básico. O que é importante, diz o espírito Allan Kardec, não é aquilo que nós temos como um talismã que vai ser a nossa proteção. Não adianta eu andar com um colar se porventura eu não tiver bons pensamentos. Se eu tiver com os meus pensamentos voltados para as vicissitudes. Se eu for um alcoólatra, não é um talismã colocado no meu peito que vai dizer com que eu não vou beber mais, com que eu não vou fumar mais. Um jovem drogadita não vai usar um talismã porque alguém vai dizer para ele, esse espírito vai estar te acompanhando, põe isso e você não vai ter mais vontade de usar droga. Isso tudo é conversa. Nós vamos ter que fazer um trabalho conosco mesmo, de nos aperfeiçoar dentro daquilo que chamamos reforma íntima. Isso é o mais importante. Se nós queremos nos agarrar a um talismã, vamos nos agarrar a uma prece. Porque essa sim é capaz de fazer com que eu tenha um pensamento positivo naquele momento e, consequentemente, eu possa atrair um bom espírito para perto de mim. Isso sim seria um bom talismã para nós começarmos a ter como companhia em nosso dia a dia. Questão 555, acompanhada de uma colocação de Allan Kardec. Pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Esses a que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé,
que possuem certas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista. Como fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotados de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? E uma colocação de Allan Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre as quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Então, por feiticeiro, nós podemos entender médiuns. Por feiticeiros. No passado não dizíamos o sobrenatural? Falar com os espíritos é sobrenatural. Ver os espíritos é sobrenatural. Não, não é sobrenatural, não. Hoje o espiritismo tornou sobrenatural o natural conhecido. Mesmo porque Kardec define dessa maneira, né? O que é o sobrenatural? É o natural desconhecido. A partir do momento que o natural passou a ser conhecido dentro das leis da natureza, tudo passou a ser explicado. E aqui ele também fala que quando compreendermos o espiritismo e o magnetismo, muitas de nossas perguntas serão respondidas, compreendidas, aceitas. Então entendemos, se alguém perguntar no meio espírita, o que é um feiticeiro? Não, é um médium dotado da dupla vista, do poder magnético, de determinadas faculdades mediúnicas, só que está em suas mãos utilizar para o bem ou para o mal. Se é utilizado para o bem, é um espírito bom que o assiste. Se é utilizado para ganhar dinheiro, prejudicar o próximo, vender aquilo que ele tem, também é acompanhado de espíritos zombeteiros. E a última questão deste item, e teremos uma apenas sobre bênção e maldição. 556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Resposta: o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela natureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam. Mas é necessário desconfiar da maneira, porque as coisas são contadas. Por vezes muito crédulos ou muitos entusiastas, sempre dispostos a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Olha, na verdade eu vou responder essa questão de maneira muito simples. Quando alguém fala alguma coisa de algo miraculoso que está acontecendo dentro de um fenômeno mediúnico, nós sempre temos que perguntar: se cobra ou não se cobra? Se não se cobra e é feito com amor, com certeza está a presença dos bons espíritos. Se cobra, pode ter até uma mediunidade, mas os espíritos que estão ao lado vão perdendo a força, vai entrando os zombeteiros e nem sempre eles passam a resolver os problemas das pessoas. Isso é muito sério. E a última questão é o item 13, bênção e maldição, composta apenas de uma pergunta. 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Resposta: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, e como acréscimo de prova para aquele que a sofre,
De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado, se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Aqui é uma questão simples do vigiai e orai. Quando eu estou vigilante, a outra pessoa pode ter inveja de mim, desejar o meu lugar, mandar pensamentos ruins. A minha própria vigilância afastará esses pensamentos. Agora, quando eu já estou numa faixa baixa, vibratória, e vem esses pensamentos em minha direção, pode agravar os meus problemas e as minhas dificuldades. Então nós percebemos que a palavra feiticeiro era usada naquela época de Kardec, tanto para aqueles que faziam o bem, para aqueles que faziam o mal, mas que tinham aquilo que nós chamamos mediunidade. Então isso é muito importante nós sabermos. André, passa o telefone aí do nosso WhatsApp para os nossos telespectadores. Nosso número é 19 997 782794, relembrando que é uma lista de transmissão gratuita. Venha fazer parte dela. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.